Fábio, todo violonista, mais cedo ou mais tarde na carreira, acaba sentindo a necessidade de gravar um disco de música espanhola que tem Albéniz Granados ou os dois. E você, justamente agora, acaba de lançar esse CD que tem Albéniz Granados e Malato. O que você pode falar dessa gravação? Olha, justamente isso. Eu fiquei muitos anos da minha vida, sem querer, na verdade, sem tocar esse tipo de música. Eu tocava torroba, eu tocava turina. Por muito tempo eu fiquei tocando sonatas de ginasteira, muita coisa latino-americana. Eu fiquei muito tempo da minha vida tocando pouco esse repertório de Albéniz e Granados especificamente. Eu tocava outros espanhóis, tocava muita música latino-americana, mas é uma coisa que tinha ficado em algum lugar na minha adolescência por alguma razão. E daí quando surgiu a oportunidade de gravar e tinha que ser um disco cujas músicas tivessem livres de direitos autorais, eu falei, não, esse é o momento para eu voltar a essas músicas e procurar um outro ângulo, uma outra abordagem e tentar deixar a minha marca, tentar deixar a minha visão de como isso deve ser tocado. E eu acho que Albéniz Granados e o Malates, eles são compositores que, enfim, você tem algumas referências muito fortes, né? Você tem primeiro o Segovia lá atrás, nos anos 40, depois você tem as célebres gravações do John Williams nos anos 60, depois você tem o Julian Bream um pouquinho mais para frente na série espanhola dele. Então não faltam visões muito pessoais, visões incríveis realmente desse repertório. Então, bom, o que eu posso fazer levando em conta que já foi feito muito bem? E foi meio por aí a minha abordagem, escolher tais e tais músicas, melhorar a transcrição dessa e daquela, fazer uma ou outra que é nova, que nem o Minueto a Silvia, a Pavana Capricho, que é uma transcrição de Tárrega que eu revisei. Agora, você tem o Astúrias, que, meu Deus, não tem música mais popular no repertório de violão. Como que eu posso fazer isso aqui ficar realmente bonito, impactante, reviver aquele impacto que ele me provocou a primeira vez que eu ouvi essa música, quando eu tinha, sei lá, 12, 13 anos de idade. É uma música que você toca para criancinha e eles ficam empolgados, né? Então, como reavivar essa empolgação que essa música provoca em qualquer tipo de ouvinte, né? Essa é a ideia desse CD, fazer uma coisa ao mesmo tempo sofisticada, elaborada, pensada, mas que tem esse entusiasmo, que tem esse brilhantismo que o Albéniz e Granados traduzem para todo mundo que ouve violão pela primeira vez. Além dessas referências de Bream, Williams, Segovia, você teve alguma referência de piano também ou não? Foi uma coisa mais violão? Teve muito. Olha, desde muito criança eu ouvia muito Rubinstein. E o Rubinstein tocava muito música espanhola. Ele gravou Sevilha, gravou Córdoba, gravou, enfim, um monte de músicas que estão no repertório de violão também. E eu gostava muito daquela coisa do Rubinstein, que ao mesmo tempo você tem uma espinha dorsal muito firme. Ele é um cara muito rítmico tocando, mas sem correria, e ao mesmo tempo é muito sensual, muito inventivo, né? Eu acho que esse que é o grande barato do Rubinstein. Ele é um cara que ao mesmo tempo ele apelava a teus sentidos, né? Mas que tinha uma firmeza intelectual na concepção dele que transparece na interpretação. Então, de uma certa forma, é o meu modelo para tocar esse tipo de música, né? Você ter aquela gostosura de tocar o violão, de ter aquela relação tátil, aquela relação sensual com o violão, ao mesmo tempo que você tem uma ideia clara de como que a música tem que ser conduzida. Então, uma coisa que me chamou a atenção nesse disco é exatamente o que você falou. Você revisitou clássicos como Astúrias, Amarra de Goya, de Granados, mas, por outro lado, você conseguiu trazer coisas novas, como a Pavana Capricho ou mesmo o Minueto a Silvia, que eu, por exemplo, nunca tinha escutado no violão, e quando a gente acha que o pessoal já revirou tudo na música de Albéniz, você apareceu com uma coisa, pelo menos para mim, absolutamente inédita, e eu fiquei muito surpreso como isso soou bem no violão. Então, eu acho que o Albéniz, dessa fase de compositor de salão, de quando ele era mais jovem, funciona muito bem no violão de uma forma geral, especialmente essa coleção de peças características que tem o Minueto a Silvia, a Zambra, que eu não gravei, a Torre Bermeja, que também faz parte dessa coleção. É um Albéniz se tornando um compositor nacionalista, inventando uma linguagem, né? E eu acho que pelo fato da escrita de piano não ser tão sobrecarregada, vai bem para o violão. Tem muito a se explorar nesse repertório. O curioso é que eu não gravei nenhuma peça da suíte espanhola, que o Astúrias originalmente não era, né? Então eu não gravei Granada. Eu acho que enfim, isso aí está muito bem gravado. Talvez para uma próxima oportunidade eu visite as peças da suíte espanhola, né? Granada, Catalunha, Cádiz e tal, né? Mas eu gostei de ter gravado os estándares do Granados. Isso aí puxa, não tem coisa mais gostosa de se tocar no violão. Realmente você sente você tem que estar inspirado, você tem que ter uma coisa nas entrelinhas para aquilo ficar bonito. E eu acho que, de alguma forma, alguma coisa aconteceu aí nessa gravação.
Hoje em dia, acho que a maioria dos violonistas, pelo menos é a minha impressão, não dá tanta atenção assim à escolha do instrumento na hora de gravar. Ou grava no instrumento que está mais acostumado a tocar em concerto, etc. E você, nesta gravação, eu notei que você foi buscar um violão específico, que é um Rubio de 67. Alguma razão para ter buscado esse violão especificamente? Existe sim uma razão para isso. Primeiro que a minha vida toda eu toquei num violão Sérgio Abreu, que é um violão construído nas linhas tradicionais, especialmente do Hauser, que sempre foi a grande inspiração dele. E isso formou a minha sonoridade. Desde muito pequeno, meus professores estimularam uma sonoridade de concerto, uma sonoridade ao mesmo tempo rica em recursos de voicing, de timbre, etc. e tal, mas que tivesse uma grande projeção. Isso aí é um trabalho de uma vida toda. E claro, a hora que você vai fazer uma gravação, você quer aquele instrumento que, além de encaixar com você, dá algo a mais para a tua gravação, dá uma cor particular, dá uma intenção particular. E eu acho que, de uma forma geral, as pessoas escolhem o violão que é mais conveniente, aquele que faz você tocar com mais facilidade, com mais segurança, com menos erros, com menos esforço. É natural, nós somos humanos, você quer facilidade na hora de dar um concerto sob pressão, etc. e tal. Mas acho que para uma gravação, especialmente, você tem um instrumento que tem uma certa idade, que tem aquela pátina do tempo. E eu achei que esse Rubio, ao mesmo tempo, ele dá aquele brilhantismo do violão moderno, mas ele guarda uma característica... enfim, parece um livro encadernado com couro, aquela hora que você abre o livro e sai aquele cheiro. Isso aí faz parte da tua fruição. Eu acho que esse instrumento produz isso. E o processo de gravação desse CD, que você já gravou muito na Inglaterra, nos Estados Unidos, dessa vez você gravou pertinho de casa, conseguiu dormir na sua cama, jantar em casa. Como foi o processo? Eu acho que a grande vantagem de se tocar, de se gravar perto de casa, é a flexibilidade, principalmente de datas, né? Você pode esperar aquele momento em que aquelas músicas estão no ponto, em que tua unha está no ponto, em que você está tranquilo para tocar aquilo, e se não está, você pode voltar para casa, estudar um pouquinho, se tranquilizar, que o grande problema da gravação é a pressão, né? O ponto negativo é que muitas vezes você está lá e tem que levar a criança para o colégio, ou fica pensando em alguma coisa que você tem que fazer que não tem nada a ver com violão. Por um lado, acho que você gravar fora de casa tem essa vantagem de você se isolar de alguma forma, desliga o celular e se concentra no que vai fazer. Agora, a vantagem disso aqui é o conforto, é o fato de você estar fazendo uma coisa como parte da tua vida, né? Muito bom. Alguma coisa no processo de gravação, no seu processo de gravação, que é diferente, você acha? Ou o que você gostaria de comentar? Eu acho que sim. Tem uma coisa que algumas dessas músicas eu não tinha tocado por muito tempo. Eu aprendi praticamente para a gravação, né? E é claro que isso provoca uma pressão, mas por outro lado você tem um frescor, um entusiasmo pela música, que é um entusiasmo de iniciante, né? Quando você descobre a música e você fica com aquela vontade de tocá-la o tempo inteiro, você fica com aquela comichão na ponta do dedo, eu acho que esse disco tem isso. Muita música que para mim estava muito verde ainda e eu estava com muita vontade de tocar. Então pode não estar assim minimamente no melhor acabamento possível, mas é compensado pela energia com que a música ganha. E outra coisa que é o meu processo de gravar, eu gosto muito de ter uma visão geral da música, uma visão clara de como que ela vai soar, mas à medida que eu gravo, eu vou montando aos poucos. Eu acho que é um pouco contraproducente você tentar tocar várias vezes do começo ao fim e depois escolher o que saiu melhor e tal. Eu acho que você tem que resolver cada passagem desde que você tenha uma visão panorâmica da música muito clara, né? De andamento, de expressão, de contraste entre as partes. Eu acho que a gravação fica mais tranquila, porque você vai eliminando, de uma certa forma, do ponto de vista técnico, cada passagem para chegar no resultado final, que é o jeito que o Glenn Gould usava de gravar e que funcionava para ele, pode funcionar para outras pessoas também.